João Pedro Rocha. A gente está começando o nosso segundo dia de discussão no Fórum Popular do Plano Diretor, é o nosso ciclo de debates. Hoje a gente tem o tema Mobilidade para quem? Para a gente discutir um pouco mais e aprofundar a discussão sobre mobilidade e a relação com o Plano Diretor da cidade do Rio de Janeiro. E para ajudar a gente nessa discussão, né? A gente tem 3 convidados, 2 que fazem parte aqui do nosso Fórum Popular. Então, a gente tem a Lorena Freitas, que faz parte do ITDP Brasil. O ITDP Brasil é o Instituto de Política de Transporte e Desenvolvimento. Temos o Vitor Miessen, que é da Casa Fluminense, e o Licínio Rogério, que é do Fórum de Mobilidade do Rio de Janeiro, e depois eu abro para eles se apresentarem e já falar. Bom, eu estou assessor do vereador William Siri, mas aqui no nosso Fórum Popular eu faço parte do GT de formação e ajudei a fazer o convite para o Vitor, Lorena e Licínio, e vou tentar ajudar a mediar essa mesa e conseguir organizar as nossas perguntas e a nossa discussão. A ideia é que cada um dos debatedores tenha de 10 a 15 minutos para fazer uma explanação inicial, e depois a gente abre para um ciclo de perguntas. Eu deixo como sugestão perguntas de até 3 minutos, mas vou só avisar ao final do tempo, ter passado os 3 minutos, mas não faremos igual a prefeitura, que por diversas vezes corta o microfone das pessoas. A ideia é que quem quiser fazer perguntas, né, possa se inscrever no chat. A gente está também ao vivo no Facebook, então, se vocês puderem, quem puder ajudar também nessa dinâmica, dá um pulinho lá, olhar, ver se tem alguma pergunta da galera que está assistindo a gente pela página do Fórum Popular e traga aqui para a gente, é bacana também. Eu não consigo ficar com esse olho nas duas telas. Pode se inscrever, então, pelo chat, pode abrir o microfone também, que eu sei que algumas pessoas têm dificuldade com o chat, quando está pelo celular, enfim. Então, a gente deixa aberto para isso também. Vamos nessa, sem mais delongas. Se alguém quiser fazer... Lembrando que também Fala aí, no Licinho. Facebook do Fórum de Mobilidade Urbana está sendo transmitido também, graças à Fabiana, que botou lá, já conferi que está lá no ar também. Aos amigos do Fórum que estão presentes, por favor, não vai ser possível fazer pergunta por lá, mas se quiserem mandar um zap, a gente pega por aqui. Perfeito, Licínio. Obrigado, e obrigado, Fabiana, por toda essa gestão tecnológica. Bom, sem mais delongas, vamos começar a nossa discussão. Vou passar a bola para a Lorena, para ela se apresentar, e aí, Lorena, Vitor, Licínio, vocês fiquem à vontade para fazer a apresentação de vocês, e se quiser compartilhar a tela, dá um toque para a Fabiana, que ela libera o compartilhamento de tela para vocês, tá bom? Vamos nessa, eu vou avisar para vocês quando passar 10 minutos e tiver faltando 5, e vocês fiquem à vontade para seguir para o fechamento, tá bom? Lorena, obrigado mais uma vez, boa noite, e está contigo. Oi, boa noite, João, boa noite a todas e todos que estão aqui nessa sala linda e também no Facebook. Vou começar me apresentando, então. Eu me chamo Lorena Freitas, eu sou coordenadora de gestão da mobilidade no ITDP Brasil e sou mestre em engenharia de transportes, geógrafa de formação. E aproveitando que eu estou falando da minha formação acadêmica, né, eu quero pegar esse gancho para falar que durante a graduação eu tinha um professor que ele sempre falava que a visão, o planejamento, ele não pode ser estritamente técnico, né? Que os saberes locais, eles precisam, sim, orientar o trabalho técnico, para que esse trabalho técnico possa orientar políticas e ações e medidas a serem tomadas no território. Então, eu acho que esse processo de desenvolvimento do plano diretor, ele tem essa potência, né? Ele precisa ter essa potência de trazer a população para perto, né, dessa discussão e considerar os saberes locais para que a gente possa pensar em políticas que sejam, de fato, aderentes às necessidades da galera, né?
E quando a gente fala de mobilidade, né, eu achei muito interessante o nome do nosso encontro de hoje, ser mobilidade para quem, quando a gente está falando em Rio de Janeiro, a gente não pode esquecer que mobilidade é um direito essencial, né, na Constituição, então, lá desde 2015, e muitas vezes não é pensado dessa forma, né, na prática. Quando a gente fala de mobilidade como direito social, a gente está falando que a mobilidade é uma espécie de uma ferramenta que viabiliza o aumento da justiça social, o aumento da qualidade de vida da população. E é uma área que precisa ser pensada com muito carinho, de uma forma muito articulada dentro de um planejamento como esse, com outras áreas, né, como habitação, né, como o planejamento do uso do solo. Eu acho que é importante a gente falar, né, nesse começo, né, que eu estou trazendo essa lembrança da minha formação, que a gente, enquanto indivíduo que vive na cidade, né, a gente tem muitas necessidades. E muitas vezes a gente, quando fala de mobilidade, a gente resume isso ao trabalho. Não que o trabalho não seja importante, né, óbvio que é, mas a gente, enquanto ser que vive, a gente tem demanda de cultura, a gente tem demanda de lazer, e o direito à cidade, ele fala sobre você ter acesso a essas atividades, né? E quando a gente pensa em Rio de Janeiro, a gente sabe que a gente não tem uma igualdade na distribuição dessas atividades no nosso território. Eu acredito, né, na minha opinião, na minha visão de quem estuda o tema, que o plano diretor, ele vai trazer diretrizes, né? Ele vai apresentar diretrizes, prazos, né? Que vão orientar os planos e as políticas que vão vir nos próximos anos, e são muitos anos, né? Então, eu acredito que ele tem esse papel também importante de orientar o desenvolvimento dos planos e políticas ligados à mobilidade, né? E, como eu já falei, associadas a outras pastas. E isso sempre tendo na frente, assim, como uma orientação, a nossa Lei de Mobilidade Urbana Nacional, né? Que é uma lei que prega a equidade, a inclusão, falando em inclusão em termos de gênero, de raça, de idade, de deficiência, de renda, enfim, né? E fala também da importância da gente priorizar o transporte público coletivo e o transporte ativo. Quando eu falo em transporte ativo, eu estou me referindo à caminhada, à pedalada. Acho que o Vitor vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. E aí, eu queria que a gente pensasse no nosso território. E aí eu queria, Fabi, saber se eu posso compartilhar minha tela com o pessoal. Pode agora. Sim. Posso? Tá. Aqui está aparecendo que o host desabilitou o compartilhamento. Desculpa. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tá. Se não der, não tem problema. Eu trouxe alguns dados que eu acho que seria legal a gente ver no mapa, assim, mas se não tiver também não tem problema nenhum. Não, já deu. Acho que agora vai. Então, mais uma vez. Tá. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Sim? Tá, então o que a gente está vendo aqui? Isso aqui é a plataforma do Mobilidades, tá? Que é uma plataforma do ITDP, que apresenta algumas informações relevantes com relação ao acesso ao transporte, né? Tanto transporte público quanto bicicleta. E o que a gente está vendo aqui nesse mapa que eu estou apresentando para vocês da cidade do Rio? A gente está vendo a população que consegue acessar a pé todos os estabelecimentos de saúde, né, em até 30 minutos. E o que a gente está conseguindo perceber aqui? Que, em termos de saúde, a gente tem uma concentração desses equipamentos, né, dessas oportunidades aqui. Quando a gente joga isso para 1 hora, a gente tem uma capilaridade maior no território, como era de se esperar, mas a gente continua vendo que existe uma concentração territorial muito grande. Se a gente passar aqui para a educação, né, colocar todos os equipamentos de educação em meia hora, a gente vai ver que a educação, como é da própria natureza da função, tem uma capilaridade maior no território, mas a gente continua observando que existe, sim, uma concentração, né? E aí eu queria trazer alguns dados, assim, que eu acho que podem ser interessantes, né, da gente pensar, né? 35% da nossa população, a população da cidade,
reside próximo a transporte de média e alta capacidade, né? E aí, em média e alta capacidade, a gente está considerando trem, BRT, metrô, VLT e barcas também. A população que recebe até meio salário mínimo é 26%. E uma outra, né, um outro grupo, né, que eu queria dar uma destacada aqui é a população de mulheres negras, que são 1/4 da população, mas só 16% residem próximo a terminais de transporte público de média e alta capacidade, né? E quando a gente fala de infraestrutura cicloviária, isso cai para 12%. A gente tem uma concentração, né, como eu mostrei aqui, e a gente está falando de uma cidade que tem tempos de viagem super elevados, né? E aqui agora eu queria compartilhar com vocês esse mapa aqui, né, do plano diretor que está disponível para a gente poder, né, consultar, né, para a população poder consultar. E aqui nesse mapa a gente consegue ver todos os transportes, né, a rede de transportes. Essas bolotonas pretas aqui são o que eles estão considerando como centro e subcentro urbano, e essas manchas são as manchas de vulnerabilidade social. Como a gente pode perceber, a gente tem uma concentração dessa centralidade também, mas também existem outros centros, outros subcentros urbanos, né? E que também obedecem um pouco a essa estrutura que os corredores de transportes de média e alta capacidade trazem. Era só isso que eu queria mostrar para vocês, para poder trazer algumas argumentações que eu acho que são importantes para o debate. Eu acredito, né, que quando a gente pensa em mobilidade, como eu falei, a gente precisa pensar também na questão do planejamento da habitação e do uso do solo. Então, é muito importante que a gente considere nessa discussão não só a qualidade do transporte em si, que é né, que passa por isso também, que é super importante também, mas a gente considere também políticas que aproximem a população, ou seja, aproxime a casa das pessoas as atividades que as pessoas têm interesse de desenvolver, seja ela atividade produtiva, ou seja, atividade de trabalho, ou não, né? Então, numa cidade em que a gente tem uma concentração tão grande, por exemplo, de cinemas, de teatros, de livrarias, de bibliotecas, em determinadas áreas da cidade, a gente acaba tornando uma população alheia, né, a esse tipo de atividade. E a mesma coisa acontece com os postos de trabalho, como a gente viu, né? Então, a gente pensar em políticas que viabilizem a habitação social, que viabilizem a habitação acessível economicamente para essa população mais vulnerável, é importante dentro desse debate da mobilidade, né? Porque aí a gente reduz as viagens longas, né? As viagens passam a ser mais curtas, isso vai desafogar o sistema de transporte público que opera com uma lotação muito alta, obviamente que não só por isso, mas também tem essa questão, e também os corredores viários, né? A partir do momento em que as pessoas não vão ter que realizar viagens tão longas e podem optar por não utilizar o carro ou a moto, né? Reduzindo assim problemas de congestionamento, que gera um monte de problemas para a cidade, né? Problemas de saúde, problemas ligados a acidente, problemas de poluição, enfim, congestionamento é só problema. E uma outra coisa que é importante a gente pensar, além de levar as pessoas até os lugares na cidade que já tem essa infraestrutura, é a gente espalhar um pouco mais essas oportunidades no território, né? É importante que a gente tenha um planejamento de médio e longo prazo que considere a aproximação também das atividades de onde as pessoas moram. A gente tem subcentros urbanos no Rio que têm atividades comerciais muito fortes, mas outros tipos de atividades você não tem tanto, de forma que permita que as pessoas que moram ali na área possam trabalhar naquela região. Não precisando se deslocar, por exemplo, no meu caso, né, que fui criada em Bangu, inclusive falo com vocês agora de Bangu, não precisaria me deslocar de Bangu para a Zona Sul para trabalhar ou de Bangu para o Fundão para estudar, né? Então, a aproximação de equipamentos de educação e postos de trabalho da residência das populações é muito importante, né? 10 minutos, Lorena. Tá bom, já estou quase encerrando. A gente pensar também que, nesse contexto, é importante que esses subcentros, os bairros, enfim, possam ter também uma infraestrutura de transporte ativo, ou seja, uma infraestrutura que dê segurança para a realização de viagens a pé, para a realização de viagens por bicicleta. E aí eu não estou falando só de infraestrutura física, não, estou falando também
em questões ligadas à segurança, enfim. Tudo que possa permitir, por exemplo, que uma mulher que reside num bairro da Zona Oeste possa levar o seu filho para a escola de bicicleta e depois ir trabalhar de bicicleta sem a necessidade de ter um carro para fazer isso, congestionando essas outras regiões da cidade, né? E os corredores de transporte, eles precisam ser indutores desse desenvolvimento também, né? Quando você tem uma população que utiliza o transporte público, residindo próximo ao transporte público, existe essa tendência de aderir, né? De passar a utilizar o transporte público coletivo. Então, acredito que esses são os pontos principais, assim, da gente pensar o ordenamento urbano ligado à mobilidade, né? Que seria a aproximação das casas das atividades, a valorização, né, do transporte público coletivo e do transporte ativo, e a aproximação dessas residências também, né, dessa população, desses corredores. Uma última coisa que eu queria falar, é muito importante que esses sistemas de transporte público, eles possam operar com qualidade, porque também não adianta a gente querer, da forma como o serviço é prestado, a gente querer pedir para a população se deslocar de uma forma que não garante a dignidade, né? E aí eu posso falar também com conhecimento de causa, mas eu acho que eu sou mais regra do que exceção. Garantam a dignidade, né? Que ofereçam esse serviço com qualidade, ou seja, não estou falando só de conforto, não estou falando só da lotação, estou falando também de segurança, estou falando de proteção contra assédio, enfim, todas essas questões que a gente está cansado de ouvir nos jornais, né? E que para que isso possa ser desenvolvido, né, para que a gente possa ter um transporte público de qualidade, é importante que a gente pense também em maneiras de fazer com que todo o financiamento não se dê com base na tarifa que é paga por quem utiliza o transporte público. Eu acredito que o Licínio vai falar mais sobre isso, mas eu queria pontuar que isso é importante, que existem formas de diversificar esse recurso, e pensando no transporte como um direito, a gente não tem como pedir que as populações vulneráveis arquem com tarifas tão altas, porque isso só vai gerar cada vez mais a imobilidade dessa população. Então, a gente para de discutir mobilidade urbana e começa a discutir a imobilidade urbana, né? Acho que era isso. E é importante também que a gente tenha dados de qualidade, tá? Isso é muito importante. É isso. Obrigado, Lorena. Nessa nossa discussão de mobilidade e plano diretor, né, a gente tenta responder como que a gente vai aproximar as pessoas do transporte, mas também como que o transporte vai se aproximar das pessoas, né? E aí, entrando nessa discussão de financiamento, eu passo a bola já para o Licínio, para ele trazer também um pouco dessa perspectiva que é muito importante, né, de todo o cenário da mobilidade. Bom, precisa de dinheiro para construir infraestrutura, precisa de dinheiro para manter os transportes e... Acho que caiu, Licínio. Acho que você pode já assumir a palavra aí. Vou aqui. Boa noite, meu nome é Licínio Machado Rogério, eu sou engenheiro e sou coordenador do Fórum de Mobilidade Urbana, que é uma união da FANRIO, Federação das Associações de Moradores do Município do Rio, com o Clube de Engenharia, onde a gente discute a mobilidade desde dezembro de 2011. Então, o fórum vai completar, no final desse ano, 10 anos, e a gente tem reunião toda semana, que quem quiser pode entrar na página do fórum ou então me procurar, meu telefone está à disposição de qualquer um aqui que queira pedir, é só falar, no final depois eu boto no chat. E eu também faço parte do Conselho Municipal de Transporte, que atualmente está inativo desde fevereiro do ano passado. Alô, secretária Maína, vamos botar esse conselho para funcionar. E do Conselho Estadual de Transporte, que mal bem está funcionando. A sexta reunião vai ser marcada, já foi marcada hoje, para o dia 19, e a gente está nessa discussão. Também faço parte da Comissão de Mobilidade Urbana do CREA, representando o Clube de
a questão do que a Lorena falou é fundamental. E eu começo fazendo uma pergunta para ver se as relações que tem. Primeira coisa, elevador, luz da rua e transporte. Como é que funciona isso? Todo mundo acha que elevador é de graça. Não é de graça. Alguém tem que pagar a luz do elevador, alguém tem que comprar o elevador, alguém tem que pagar a manutenção do elevador. Mas isso, o condomínio do prédio assume isso. Então você entra no elevador achando que não tem que pagar nada, mas alguém está pagando para você entrar lá. Famosa história do almoço grátis. A luz da rua é a mesma coisa. Se eu não saio de noite, não tem nada a ver com isso. Mas o entregador que vai levar a sua coisa aí, o seu filho, o seu parente que anda na rua de noite, precisa de luz. Se você olhar na conta da Light, você vai ver lá, taxa de contribuição de taxa de iluminação. Todos nós pagamos para ter luz na rua. Tá certo que nem todo lugar é bem iluminado, mas isso é uma outra questão que o plano diretor podia até discutir. Então, tem uma série de lugares que você acha que é de graça. O SUS é o maior exemplo disso. O SUS não custa nada. Não, custa. Todo imposto que você paga, uma parte vai para o SUS. É dinheiro federal, estadual, municipal, mas basicamente é o grande condomínio que paga. Então, se a gente pegar a região metropolitana, encará-la como um grande condomínio, você pode botar o cara que anda de automóvel, que quer a rua asfaltada, que quer viaduto, que quer sinal sincronizado, ele acha que não precisa pagar nada por isso, mas tem que pagar. Se ele quer ir no centro da cidade estacionar, ele paga R$ 10 para ficar meia hora, mas ele não quer pagar R$ 5 para entrar no centro da cidade. Então, a questão do pedágio urbano é uma coisa, você ter parte da gasolina, você ter o IPTU, no IPTU você acrescentar uma taxa de iluminação, porque seria uma coisa justa, porque, em geral, quem tem mais paga um IPTU mais caro, e você iria discutir, e nós estamos fazendo isso no fórum, nós estamos num ciclo de debate, que amanhã é a terceira palestra, que a gente já chamou primeiro a academia para discutir o financiamento, a alternativa do financiamento do transporte público. Há 15 dias atrás foi o Poder Legislativo, a gente teve o deputado federal, um representante da ALERJ, um representante da Câmara dos Vereadores, e amanhã vai ter o secretário de Transporte do Estado, Delmo Pinho, a secretária de Municipal de Transporte, Maína Celidônio, e o presidente da EPT, Empresa Pública de Transporte de Maricá, Celso Haddad. E Maricá, como todos sabem, atualmente ninguém paga passagem porque eles estão destinando os royalties do petróleo para fazer isso, o que é uma política perigosa, porque um dia o royalties vai acabar, a gente tem que bolar uma outra solução, mas na questão atual é isso. Então, a gente tem que discutir como a gente vai levar, fazer isso, porque aí você resolveria o problema de integração para você ter passagem, porque hoje em dia, quando você vai trocando de modo de transporte, você vai. Alguns bilhetes têm uma margenzinha, outros não têm, e você vai pagando tarifa em cima de tarifa. Quando vai ver no final de você chegar no lugar, gastou R$ 15 para voltar mais 15, 30 vezes 20 dias que a pessoa vá para aquilo aí, já gastou mais da metade do salário mínimo. O que para uma pessoa que ganha bem não faz diferença, mas para quem ganha salário e pouco, mesmo tendo vale transporte, tem isso. E considerando que cada dia a informalidade é maior, a gente fica arcando com essa despesa e pesa no bolso. Aí a gente vê a questão das pessoas que dormem no centro da cidade, na Zona Sul também. Você vai lá entrevistá-los, eles têm casa, mas eles vêm para a cidade para trabalhar na segunda-feira e só voltam na sexta-feira. Se você reparar, tem muito lugar que tem uma concentração de gente muito grande na cidade morando. Quando você vai lá no fim de semana, não tem ninguém. As pessoas têm casa e foram lá, mas elas não têm dinheiro para ir voltar para casa. E quando tem dinheiro, sofrem
com essa sobrecarga no sistema de transporte, porque, como não tem o passageiro que é responsável por pagar as tarifas, caiu a demanda, o que as operadoras fizeram, seja trem, metrô, qualquer uma que seja? Tiraram o trem. Durante o dia, o metrô, que passava de 4 em 4 minutos, está passando a cada 11 minutos. Os ônibus, que tinha, antes da pandemia, 5.500 ônibus rodando, hoje em dia está na faixa de 2.700. Então, a demanda caiu, então eles tiraram o número de carros da linha. Então, os carros continuam lotados. Na Zona Sul, que tem um pinga-pinga, não tem esse problema, mas quem vai para a Zona Norte ou pega um trem lotado, que, por exemplo, o trem para Santa Cruz, antigamente ele vinha parando até Deodoro. De Deodoro para cá, ele estava de 1 ou 2 paradas e já chegava na Central. Hoje em dia, ele vem parando estação a estação por causa dessa questão deles tirarem parte do trem que está rodando. Então, isso tudo tem, mas o dinheiro público. O dinheiro público, por exemplo, da prefeitura, tem no VLT. O VLT tem um acordo com a prefeitura que se ele não tiver 285 mil passageiros por dia, a prefeitura paga a diferença entre 260 e a lotação, e a média diária. A média diária, antes da pandemia, estava em 110. Então, se você vê, 250 menos 110, dá 140 mil passageiros por dia, vezes R$3, que é o valor que a prefeitura paga, é um dinheiro. Isso aí é subsídio. Quando você pega uma van intermunicipal e depois você pega um ônibus intermunicipal, você gastaria R$20, 25 às vezes. O governo do Estado cobra do seu cartão R$ 8,55. A diferença que é bancada pelo Fundo de Pobreza. Então, tem o ICMS dos ônibus é reduzido por causa disso. Então, tem uma série de subsídios não ditos por aí que a gente poderia usar para isso. Então, essa questão de como financiar isso é questão crucial, está sendo discutido aqui. Amanhã eu tenho 2 lives, tem a nossa live às 6 horas, e antes disso vai ter uma outra também sobre o assunto. Você pode ter financiamento de passagem, que você vai ver que no Brasil inteiro está se discutindo. Então, a gente precisa arranjar uma solução urgente, porque a única certeza que a gente tem sobre o transporte atualmente é que hoje está ruim, mas amanhã vai estar pior, e depois disso vai estar bem pior. Meus 10 minutos estão me acusando aqui, só um segundinho. Então, eu vou ficando por aqui, colocando essa questão. É justo um direito social, como a Lorena citou, ser pago somente pelos que precisam? É mais ou menos como se você cobrasse a entrada para o SUS. Existe até uma proposta do Nazareno, que é um estudioso sobre isso, que ele chama de SUM, S-U-M, Sistema Único de Mobilidade. Então, isso aí é uma coisa que já está sendo resolvida, está sendo muito discutida, mas a gente tem que partir para discutir. E a prefeitura ou o governo do Estado, ficando responsável por gerir esse transporte, ela pode botar a frota que for necessário, sem sobrecarga, e pagando aos operadores que entrariam numa concorrência para operar aquela determinada linha, porque enquanto você deixar com eles vão retirar, quanto menos passageiro, menos carro vai ter na rua. E na Zona Sul a gente é um privilegiado, porque a gente tem isso, e privilégio também, por exemplo, eu não pago por causa da idade a passagem. Eu acho um absurdo, porque eu tenho condição de pagar uma passagem de ônibus, mas tem gente que precisa, então teria que também acabar com essa história de idoso não precisa pagar passagem. Idoso que não tenha dinheiro não precisa pagar passagem, mas idoso que tem condição de pagar passagem, que pague. Vai fazer isso. Eu tenho um amigo que toda vez que ele pega, ele não paga, toda vez que ele pega, ele vai dar R$5 para algum pedinte na rua
que ele considera que está pagando a passagem, está distribuindo a renda de uma forma assim. É urgente a gente resolver esse problema, porque, insisto, hoje está ruim, amanhã vai estar pior e depois da manhã vai piorar mais um pouco. Muito obrigado. Obrigado, Licínio. Vou passar já direto a bola para o Vitor. Eu vi que já rolaram algumas perguntas aí no chat. Como eu caí, eu perdi, estou aqui agora pelo celular, eu perdi as primeiras inscrições antes do Ricardo. Então, se vocês puderem escrever aí de novo, eu agradeço. E, Vitor, a bola está contigo. Valeu, João. Obrigado. Agradeço também a Lorena e Licínio, parceiros daqui da mesa e do tema, e também a todo mundo que está assistindo a gente. Enfim, vou aproveitar bastante, né, de estar sendo a última fala aqui, já ter me valer das considerações aqui da Lorena, do TDP, do Licínio com o fórum. Enfim, eu falo pela Casa Fluminense, nós somos os coordenadores dessa organização que está buscando debater o Rio de Janeiro a partir de políticas públicas. Eu ia dividir minha fala um pouco, né, nessas duas perspectivas, assim, também feliz com o tema, né, feliz de estar aqui no evento do Fórum Popular, olhando para a mobilidade para quem, eu acho que é uma pergunta pertinente, assim, que eu particularmente uso já há muito tempo também, fiz monografia, graduação na economia, estudando mobilidade, tempo de deslocamento, custo do deslocamento, custos, né? E no mestrado também, avaliando a região metropolitana do Rio. E isso é um pouco também do trabalho que a gente conduz na Casa Fluminense, né? Então, ia dividir assim, uma conversa entre mobilidade e centralidade também, e pensando o planejamento urbano, né, como foi a puxada sobre o plano diretor, de pensar o que a gente tem enxergado, tem feito, e o que a gente pode fazer agora nesse momento que é, né, histórico de revisão desse documento tão imprescindível assim. A gente entende ele como um marco assim na decisão de diretrizes que vão reduzir desigualdades, que precisam reduzir desigualdades aqui para o Rio de Janeiro, cidade e região metropolitana, combater a pobreza, o machismo, o racismo, a degradação socioambiental, premissas que a gente usa na casa e que a gente entende que o plano diretor deve conter, né? E já que dando a necessidade de ampliação e organização da participação nesse momento histórico. Eu vou tentar aqui olhar só para algumas telas para guiar um pouco aqui de forma imagética a apresentação. Bom, eu acho que eu não vou fazer isso, não. Me confirme aí que estão ouvindo novamente, porque minha internet já caiu, já voltou. Eu vou sem apresentação, que acho que, né, menos arriscado. Bom, se puderem confirmar, só para... Acho que agora sim, Ailton aí mexendo, estou acreditando que vocês estão me ouvindo e me vendo aqui, né? Se puderem dar o sinal. Dá para ouvir sim, Vitor. Beleza. João, você a apresentação e depois qualquer coisa a gente disponibiliza, mas só uma guiada, que acho que na fala tem isso, né? Como falei, do plano diretor pensado para reduzir desigualdade, garantir acesso a direitos por parte da população, né? Lorena chamou muita atenção sobre o transporte ser um direito, né? Isso é um fruto das lutas, da mobilização, da Constituição contemplar, né, no artigo 6º, transporte, então pensar nessa premissa, né? E pensar que é isso, esse reordenamento, a organização do solo, dos equipamentos, da concentração, que também foi falado, é imprescindível para a pauta. E aí Licínio trouxe também as questões inerentes, assim, né, à mobilidade e ao transporte, que acho que é pensar transparência, financiamento, pensar como garantir esse acesso, e pensando na
previsibilidade dos transportes, na segurança, no conforto, e também nas possibilidades de não haver tantos longos deslocamentos. Eu também, assim como a Lorena, né, e João, aí, somos Zona Oeste, né? Então, eu de Realengo, não à toa, quando entrei na universidade, fui pautar esses temas, e ele tem muitas óticas possíveis, né? Muitos custos que são implicados, muitas violências que a gente sofre e no transporte público e no deslocar para acessar outros direitos. Eu queria chamar a atenção nesse tema para primeiro para dois trabalhos que a Casa fez recente. Um é o painel de monitoramento nem tão recente, que a gente avaliou na região metropolitana. 7 tinham, à época ali, revisado, seus planos estavam dentro dos 10 anos, né? das 22 cidades. Então, o painel de monitoramento revelou um pouco, né, da necessidade. Tem alguns processos também acontecendo na região metropolitana, importante, né, porque a mobilidade também nos ajuda a entender que o deslocamento de outros municípios para a capital é parte inerente, né, do dia a dia do fenômeno urbano, e que a gente precisa estar atento a esses processos e também contemplar a perspectiva, o recorte metropolitano para dar conta disso. Então, a Casa Fluminense, né, tem isso como pilar, o recorte, né? E a gente fez, então, um painel de monitoramento olhando para diversas obrigatoriedades, diversos instrumentos de gestão municipal no Rio Metropolitano, né? O plano diretor é um deles, assim como o plano de metas, o plano de mobilidade, de saneamento, resíduos, enfim. A gente tentou ali contemplar tudo. O Valverde está aqui, é um super parceiro dessa publicação e dessa perspectiva de monitoramento, né? Que é o que está previsto ali no painel. No mapa da desigualdade, também uma publicação, a gente fez da Casa, aí sim lançada mais recentemente, durante a pandemia, toda essa tragédia sendo vivenciada, a gente mostrando ali questões estruturais, questões emergenciais, né, dessa metrópole fluminense. Então, aqui é pensar na entrega de plano diretor de novo. A gente atualizou um pouco desse dado, viu que alguns outros municípios tinham implementado, atualizado seus planos, e agora, enfim, chegou o ano da capital, assim como para Nova Iguaçu também é um ano que vai fazer os 10, vai completar os 10. Outros municípios ali, São João de Meriti, estão em processo. Então, a necessidade do pensar metropolitano, ele foi também alvo de um documento que é chamado Plano Metropolitano, né? Que a Câmara Metropolitana, na época ali, 2018, aprovada a governança, né? Essa instância de poder entre o governo do Estado e as 22 prefeituras, e que a Casa teve na presidência do Conselho consultivo dessa instância ali, também tentando, brigando pela atuação, né, da Câmara Metropolitana para olhar para essa escala um pouco maior, para pensar mobilidade, pensar centralidade, né? Como eu falei, que vou dividir um pouco aqui nesse binômio a conversa. Então, a necessidade de todos os planos diretores desses municípios estarem alinhados com o plano metropolitano também é uma questão importante, né? Tem diretrizes, foi um processo longo ali, a gente muitos problemas no processo de construção do plano de manutenção da Câmara hoje, né? A gente tem um uso complexo, eu diria, para usar um adjetivo aqui, sobre esse instrumento, que é o Instituto, né, Rio Metrópole. A gente viu agora no quesito saneamento, toda essa discussão, né, garantido pela Alerj, depois, dia seguinte, o leilão acontecendo, e o argumento era muito de que o saneamento é um tema metropolitano, então que devia ser alvo dessa instância, da Câmara Metropolitana, a discussão não partir do Estado, né? E assim como o saneamento, a mobilidade. Então, eram os dois principais temas da Câmara Metropolitana. A gente se esforça muito para chamar atenção para essa necessidade de ter esse olhar metropolitano para discutir, já que é isso, né? Um dado que a gente sempre repete, lá da pesquisa lá do início, sobre 2 milhões de pessoas, né, que vão para a capital para trabalhar, para ter lazer, para acessar hospitais, né? A Lorena falou um pouco sobre essas oportunidades todas que estão concentradas. Então, 2 milhões, né? Acho que um dado que a gente vem falando há bastante tempo, claro, antes da pandemia, né? E a pandemia coloca outros e mais
desafios, além de toda a tragédia. Um outro documento que é importante para tratar nessa discussão é o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável. A gente teve, junto com o ITDP, inclusive, brigando muito ali nos processos de participação para que houvesse ampliação dos processos também de participação e de transparência, e que, a partir ali das diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, a gente conseguir, e essa inclusão do transporte no artigo 6º da Constituição, a gente conseguisse considerar o plano de mobilidade, né, da região metropolitana. Só o Rio de Janeiro elaborou, então, dos 22 municípios ali, isso era uma questão também. Então, o plano também viria ajudar a orientar, né, nos municípios o plano diretor. E aí só o Rio de Janeiro construído ali de uma maneira que a gente gostaria que fosse mais ampliada, como a gente está aqui defendendo que seja também para o processo do plano diretor por parte da prefeitura. 10 minutos, Vitor. Muito importante. Valeu, João. Eu ia fechar com isso, assim, com a questão da centralidade. A gente vai olhar também para a Casa Fluminense, né, para o plano de metas agora, que eu acho que vai reverberar muito das discussões que estão acontecendo no plano diretor, olhando para publicização e compromissos ali com metas, né, plano estratégico, plano de metas, programa de metas, enfim, alguns nomes que esse documento tem. A gente vai se debruçar muito para que sejam garantidas ali as metas de redução de desigualdade, desenvolvimento sustentável, né, no Rio de Janeiro, e com atenção especial para a metrópole. Na Agenda Rio, né, nosso principal ali, publicação, a gente faz essas propostas de políticas públicas. Na agenda local de Santa Cruz, a gente faz uma discussão sobre centralidade muito forte para Santa Cruz, avaliando emprego, aspectos de equipamentos culturais e grupos, saúde e educação, para justamente pensar a centralidade de Santa Cruz e evitar os longos deslocamentos também. E aí, mais específico ainda, no meu bairro, né, Realengo, que a gente tem defendido bastante o processo de ocupação de um espaço na área central do bairro, né, a ocupação ecológica, né, de um parque urbano ali verde, é muito pleito do plano diretor também, por conta da necessidade de garantir que não haja aumento de gabarito para que subam prédios, né, uma proposta que o Exército tem para aquela área, que subam prédios, e a gente lá na defesa aí fazendo isso junto com muita gente que está aqui, junto com as organizações que estão no Fórum Popular do Plano Diretor, assim como diversas pessoas e grupos aqui no bairro, e também olhando para essa necessidade de expandir aí as centralidades, a gente entender também, né, que um parque urbano e todo o desenvolvimento que ele carrega junto, e a perspectiva, claro, da qualidade do ar, das mudanças climáticas que se impõem, né, um bairro já bastante quente e populoso. Acho que o plano diretor é sobre isso também, né? É sobre versar como ter mais equilíbrio entre as diversas áreas da cidade em diversos aspectos para garantir o acesso das pessoas a seus direitos. Era isso, João. Obrigado e desculpa ter passado. Passou não, está super dentro do tempo. Bom, obrigado, Vitor, Licínio, Lorena. A gente tem aqui já uma lista de inscritos. Eu queria... Bom, como eu falei, eu perdi a inscrição antes do Ricardo, então, se alguém se inscreveu antes do Ricardo, eu perdi no chat. Eu vou passar a bola para o Ricardo. Ricardo, eu vi que você fez alguns comentários pelo chat, não sei se você quer fazer pelo microfone também. Vi que tem aqui uma questão para a Lorena, sobre acrescentar mais sobre o tema de valorização do transporte ativo, com estratégias e ações, mas deixo aberto também se você quiser falar. João, um segundinho. Fala, Licínio. Nós vamos fazer pergunta e resposta ou a cada 3? Como é que a gente vai fazer isso? Acho que a gente pode fazer um conjunto de 3. O que vocês acham? Pode ser? Minha sugestão é 3. Tá, a gente faz 3, e aí quem quiser abrir o microfone e falar também dos inscritos, falar aí
em torno de 3 minutos. Eu acho que mais ou menos isso. Perguntas curtas para a gente dar uma resposta mais curta ainda. Bom, Ricardo, eu vi que também tem uma outra pergunta sua, que é para o Vitor, quanto a metas de redução de desigualdades, pedindo para falar um pouco mais sobre estratégias para adesão do setor privado no debate da mobilidade urbana. Essa focada para o Vitor. Mônica, você é a segunda inscrita. Vi que você colocou aqui que sua internet está instável, mas se quiser, eu vou ler suas perguntas, mas se você quiser também desmutar, fica à vontade, tá bom? Estou catando aqui no chat as perguntas. Ricardo? Sou eu. Desculpa, eu estava com um problema no microfone aqui. Fica à vontade. Eu tentei sintetizar bastante as minhas perguntas, né? Eu, na verdade, fiz uma consideração para você, mas eu acho que a Lorena tratou um pouco sobre esse tema que eu coloquei, e eu fiz uma pergunta para cada um, muito específica, porque eu acho que também a gente não pode ficar abrindo muito, senão o debate fica infinito. Então, eu tentei ser bem sintético e objetivo para que a gente pudesse ouvir um pouco mais dos painelistas, e eu queria entender se existe um outro momento para, a partir dessas respostas, a gente ter uma tréplica, assim, né? Se vai ser possível ou não. Mas as minhas perguntas acho que estão bem objetivas, estão bem claras, e até para ouvir um pouco mais sobre os temas que já foram abordados aí no chat. Legal. Obrigado, Ricardo. Eu acho que não tem problema nenhum. Qual é a pergunta? Ricardo, quer fazer novamente sua pergunta ou quer que eu leia? Não, como você achar melhor. Eu tentei ser bem sintético aqui no chat para que a gente ganhasse tempo, né? A pergunta já está dada, caso, enfim, se não ficar claro o que está escrito aí, eu posso tentar sugeriria completar. ler para aparecer na live. Tá, eu vou ler aqui então, rapidinho, né? Eu fiz uma pergunta para o João e que a Lorena complementou, né? Eu gostaria que pudéssemos falar um pouco mais sobre a valorização do transporte ativo. A partir de que estratégias e ações essa valorização pode ser implementada, né? E aí eu pedi para a Lorena completar, acrescentar mais sobre esse tema, sobre estratégias e ações de valorização do transporte ativo, né? A partir da explanação dela, a gente percebeu que existe uma concentração de áreas com mais privilégios do que outras, né? E como é que a gente pode, a partir da valorização do transporte ativo, conscientizar essas áreas, tanto as privilegiadas quanto as menos privilegiadas, de que a mobilidade ativa pode ser uma maneira de tornar o trânsito um pouco mais humano e menos hostil, né? Vamos para ser sintético aqui. Quando a minha pergunta para o Licínio foi: entendendo que essa nossa geração está completamente, a nossa geração economicamente ativa está completamente inserida num sistema de mobilidade falido, gostaria de ouvir mais de você sobre formas e medidas educativas para novas gerações, tendo como oportunidade a rede pública de ensino e a comunidade escolar, né? Acreditando que as rotinas ligadas à comunidade escolar sugerem esse deslocamento diário num horário específico, e que novas gerações podem e devem ser consideradas na ampliação desse debate, para que o gosto pela mobilidade ativa e o entendimento da praticidade dessa mobilidade ativa possa ser ampliado, para que uma nova geração tenha mais engajamento e participe mais desse debate, né? E a minha pergunta para o Vitor, aproveitando as oportunidades e as discussões que a Casa Fluminense traz, né, eu queria ouvir um pouco mais dele, que estratégias a Casa Fluminense ou instituições como tal podem propor para a adesão do setor privado no debate da mobilidade urbana, porque a gente vê o debate está sendo sempre feito dentro do setor público, de pessoas engajadas e motivadas nessa discussão,
mas, de fato, é necessário trazer o setor privado e para essa discussão, para que a gente possa, de alguma maneira, nem que seja através de leis de incentivo, que o Estado, que nas instâncias federais e estadual já dispõe, como leis de incentivo à cultura e ao esporte, e que a gente possa integrar essas discussões dentro dessas oportunidades que essas leis de incentivo já colocam para a gente, para que o setor privado se sinta seduzido a participar mais e colaborar mais com atividades dentro na discussão de uma mobilidade urbana mais humana, né? Eu tentei ser bem sintético para que cada um dos painelistas pudessem ser bem objetivos também nas suas respostas, e agradeço muito a oportunidade de estar participando aqui com vocês. Obrigado, Ricardo. Eu vou ler aqui as perguntas da Mônica, porque ela falou que a internet dela tá pipocando muito. Lorena, gostaria de perguntar a sua opinião sobre priorizar o pedestre e o ciclista na criação de novas vias urbanas ou reurbanização das existentes, com largura mínima de 3 metros. Como seria possível melhorar o indicador de proximidade de população ao transporte de média e alta capacidade? A Mônica fez essas perguntas para Lorena. Para o Licínio, ela perguntou: você considera apropriado que a Prefeitura atue junto ao governo do Estado para a implantação da integração tarifária intermodal entre o bilhete único estadual e o bilhete único municipal? Essa focada para o Licínio, e tem uma terceira para o Vitor. Não, ela ainda acrescentou para o Licínio, desculpa. O Fórum de Mobilidade tem alguma proposta sobre modelagem financeira para contribuir nessa discussão? E sobre logística de cargas? Aí já ampliando um pouco mais o tema. E para o Vitor, por fim, a Casa Fluminense tem alguma proposta para incentivar a integração tarifária entre o bilhete único municipal o municipal e o intermunicipal, garantindo a integração entre todos os modos de transporte e entre os municípios da região metropolitana? Qual a sua opinião? Bom, essas foram as perguntas da Mônica, e para fechar o nosso ciclo, o João Henrique se inscreveu. João, se puder desmutar e falar aí. Eu, João? Isso, você mesmo, João. Deixa eu só desligar aqui o ventilador para não ficar fazendo barulho. Então, João, quando eu estiver passando, me corta aí, valeu? Pode deixar. Boa noite a todos e todas aí. Eu estou muito feliz de participar desse evento aí. Não estaria nesse evento participando aí, que é alto nível, não tem nem como discutir. O João botou o link lá. Eu também faço parte do mandato do vereador William Siri, mas eu vou me desvincular de assessor de político e vou me colocar como morador aqui de Campo Grande. A pergunta é: o que é plano diretor? Eu sei. Essa é o detalhe. Eu sei, né? E o plano diretor também de 2011, que eu fui obrigado a ler, para poder estar até no mandato e ajudar os companheiros aí. Mas eu estou falando como um popular. Aqui em Campo Grande tem uma página chamada TVO, chamado Transporte da Zona Oeste. É um grupo forte. Eu estou até comentando com o rapaz aqui agora no WhatsApp. A galera tem força, discute, tem, como podemos dizer, acesso às informações, mas não são ouvidos por nenhum setor público do Rio de Janeiro. Entendeu? E agora nós tivemos essa mudança no BRT, que para muitos são boas. A outra, para poder resumir o assunto logo para terminar, eu acho que nós temos que avançar, Vitor, que eu mais conheço da mesa aí é ele, sobre o debate de subsídio e a transparência disso, como é que tem que ser. Porque a gente sabe que a tarifa só não cobra. E nós estamos numa fase de transição. Fechou a Cari, fechou não sei aonde, está fechando linha. Então, o que eu entendo, e o povão não entende porque não chega a isso na língua deles, esses lugares que não tem o transporte público, que me engano é que eu gosto, igual de R$2, que só tem um ônibus por cada 2 horas, eu acho que essas linhas têm que ser cobertas por subsídio, porque a gente tem que ter um projeto para poder sair disso, que o jeito que está não dá. Está falindo das linhas, os consórcios não cobrem,
Então, eu estou falando com o povão, porque é isso que eu escuto todo dia, e eu puder ser informado por vocês, vou ficar muito feliz. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, João. Lorena, se quiser começar a responder. Eu vou avisar quando tiver 5 minutos, e aí, mas, enfim, se não tiver fechado as respostas, pode seguir. Tá, são as respostas do Ricardo e da Mônica, né? Que minha internet deu uma craqueada aqui, peço desculpas. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa considerar é que a gente tem que priorizar o que é prioridade de acordo com o Código, né, de Trânsito brasileiro. Então, quando a gente pensa a mobilidade no Rio, né, em muitas cidades, não só aqui, infelizmente essa exclusividade não é nossa, a gente tem uma visão muito rodoviarista, né? A gente tem uma visão muito voltada para o carro e garantir espaço para o carro, e quando tem congestionamento a gente aumenta o espaço do carro, porque se acredita que quanto mais espaço, maior a fluidez, mas a gente já sabe de longa data que a tendência é quanto mais vias, mais carros, mais congestionamento, a gente fica sempre nesse ciclo. Então, eu acredito que não só seja importante, né? A Mônica pergunta minha opinião sobre priorizar o pedestre e o ciclista. Eu acho que isso é a base, assim. Eu acredito que todas as vias precisariam, né, ser pensadas e construídas, tendo isso como, assim, né, sem isso não dá para fazer. E, na verdade, é isso que é justamente o contrário, né, que a gente observa. A gente tem condição, às vezes, com ajustes de tamanho de pista para automóvel, não necessariamente tirando pistas, né, de faixas, né? A gente tem só ajustando o tamanho dessas faixas, a gente tem condição, às vezes, de colocar uma ciclovia numa via, colocar um corredor de transporte público, né, um corredor exclusivo. E tem vias em que isso não é possível, né, de ser feito pela dimensão da via mesmo. Mas existem ações que são necessárias, como a redução da velocidade média permitida, velocidade máxima permitida, né? E, assim, a priorização, ela é essencial, né? Eu acho que isso não é muito nem uma questão de opinião, assim, eu acho que isso é uma questão legal mesmo, né? Então, eu acho que a gente não tem essa visão no nosso planejamento, a gente precisa incorporar essa visão no nosso planejamento, a gente precisa tirar da cabeça essa ideia de que se a gente tirar espaço do carro, a gente vai estar gerando um super problema na mobilidade. Não. Se a gente tem ruas que compartilhem o espaço com o transporte público, com a mobilidade ativa e com os carros, a gente tem as ruas, assim, no melhor padrão que a gente poderia ter. Claro que garantindo a segurança, tanto dos pedestres quanto dos ciclistas, né? E a gente sabe que essa questão da segurança ela é uma questão muito séria e a gente não tem muitos dados, né? Então, agora entrando um pouco na questão do Ricardo, eu acho que a primeira estratégia que a gente precisa ter é um banco de dados, né, abertos, articulados, que permita que a gente saiba, por exemplo, quantas pessoas morrem atropeladas, quantos ciclistas morrem atropelados, né? A gente não tem esse dado disponível. Isso não é um dado fácil da gente conseguir no Rio de Janeiro. A gente sabe, assim, quais foram as vítimas fatais de atropelamento e não fatais, mas a gente não tem como dizer quantas são. Não que esse dado não exista, né? Não estou dizendo que esse dado não existe, estou dizendo que esse dado não é acessível. Então, como é que a gente vai pensar política pública para uma galera, né? A galera que usa bicicleta, por exemplo, se a gente não sabe quantos eles são, se a gente não sabe por onde eles passam, se a gente não sabe quantos estão sendo atropelados para poder justificar uma política de redução da velocidade máxima nas vias, né? A gente tem velocidades altíssimas no Rio de Janeiro, completamente fora do padrão do OMS. Então, eu acho que uma das estratégias que a gente pode falar sobre essa valorização, e mais do que valorização, cuidado com a vida dessas pessoas, o controle da velocidade, a disponibilização de infraestrutura para bicicleta, infraestrutura que seja conectada, né, que a gente não tenha pedacinhos de ciclovia ou ciclorrota ou ciclofaixa espalhados pela cidade, que tenha qualidade, né, que tenha um bom pavimento, que tenha uma boa qualidade de conservação, porque isso acaba sendo um problema até nas que já existem, que já estão consolidadas. Um minuto, Flori. Tá, e eu acredito também que é importante que a gente expanda, né? Que a gente expanda
essa visão no nível educacional. Eu acho que é importante a gente educar a população, a gente educar as crianças sobre a importância de se respeitar o ciclista e sobre a bicicleta não como uma forma de lazer somente, né? Também uma forma de acessar destinos. E aí, falando sobre a questão de melhorar um indicador de proximidade da população, o transporte de média e alta capacidade, o ITDP vem num trabalho de tentar aumentar a sensibilidade dessas variáveis que são utilizadas, cruzando questões interseccionais, né, que, como a gente fala. Então, já tem um trabalho que eu posso compartilhar com vocês que traça uma relação entre a população de mulheres negras, né, em relação ao total da população de mulheres, população de mulheres negras, quantas estão residindo próximas à infraestrutura de transporte público ou próximas à rede de bicicletas. Então, o que a gente vem tentando fazer nesse sentido é tentar desagregar essas variáveis e entender como que isso se comporta no território, para poder entender quem são as pessoas que estão sendo excluídas desses serviços, né, dessas possibilidades de mobilidade. Eu não sei se eu respondi às perguntas. Obrigado, Lorena. Licínio? Bem, complementando uma coisa que a Lorena disse, na mobilidade a gente tem sempre que privilegiar o menor. Quem é maior tem que proteger o menor. Ou seja, a bicicleta tem que proteger o pedestre, a motocicleta tem que proteger a bicicleta e o carro tem que proteger a motocicleta e o carro, se bem que o pessoal de motocicleta usa e abusa dessas coisas, mas basicamente a regra é o menor tem que ser protegido pelo maior. Isso aí, já respondendo ao Ricardo, a gente teria que começar a aprender na escola e fazer escolinha de tráfego, isso tudo, porque a pessoa que aprende isso, depois vai no carro com o pai, com a mãe, e fala, mamãe, você avançou o sinal, mamãe, você não olhou essa bicicleta. Isso aí funciona também, é uma coisa muito importante. Ou seja, caímos num ponto que qualquer coisa que a gente vira é a questão da educação. Educação é fundamental em tudo e a gente precisa ter, não só na rede pública, mas também na rede privada, aulas sobre trânsito e aulas sobre como se comportar na rua para até isso, porque as pessoas passam, o pessoal de bicicleta se sente muito apertado pelos carros, mas eles passam em cima da bicicleta. Eu, outro dia, quase fui atropelado na Voluntários com São Clemente, com Real Grandeza, na hora que o sinal fecha para todo mundo. E o cara passou na contramão da Real Grandeza, tirou um fino de mim, avançando não só o sinal, como andando na contramão numa bicicleta. E a gente, se você gastar 10 minutos em qualquer lugar do Rio de Janeiro, você vai ver os absurdos que as bicicletas estão fazendo, gerando uma reação contra elas, da mesma forma que os motoqueiros, não os motociclistas, também têm uma bronca geral porque eles fazem abusos e tudo isso é questão, primeiro, da sobrevivência, que eles precisam ganhar seus 2 ou 3 reais para aquela viagem, e eles não podem perder tempo, porque senão ele perde a outra entrega, faz parte desse sistema que cada dia mais privilegia o capital e os empreendedores, vira todo mundo empreendedor, não, na verdade é empregado sem direito das empresas de entrega, e quando o cara fica doente, não pode trabalhar, problema dele, ele não recebe, a empresa contrata outra. Isso é uma questão muito grande. A Mônica perguntou sobre a questão se o Fórum de Mobilidade Urbana tem uma proposta sobre modicidade. A gente tem. É que eu acho que não tem que cobrar de ninguém, diretamente na hora que a pessoa entra no veículo, e sim cobrar de toda a cidade, dividindo quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, em termos de lugar de residência, IPTU, consumo de gasolina, uma série de coisas a gente pode eliminar completamente ou baixar muito a tarifa. Por exemplo, a tarifa do metrô, do trem, 1/3 dela é energia elétrica. Se a região metropolitana aumentasse 4% na sua conta de energia elétrica, o metrô e o trem não precisariam pagar
não precisariam pagar a conta de energia. Você poderia reduzir a passagem deles para 1/3, fazer uma redução de 1/3. Já seria uma coisa que a cidade inteira paga. Então, fundamentalmente, é isso. Volto a insistir que apareço amanhã na reunião às 6 horas da tarde, pelo Zoom, tem na página do Fórum de Mobilidade Urbana o convite. Eu botei o meu telefone no chat também. Meu telefone é daqueles antigos, ele fala. Então, se você pegar, digitar aquele número, aquele código lá, eu atendo do outro lado. Se eu não puder falar, eu digo, estou enrolado, mas normalmente eu falo. Não precisa mandar um zap. Posso te ligar às 17h32? Eu vou responder, não, às 32 minutos eu estou ocupado. Liga às 17h34. Eu acho uma loucura essa lógica que está sendo implantada. Meu telefone é dos que falam. Eu atendo qualquer pessoa. Se não puder atender na hora, eu retorno sempre. E a questão da integração, já roubando um pouquinho da fala do Vitor, essa história de você ter bilhete único para isso, bilhete único para isso, bilhete único para aquilo, já começa estragando o português. Ou ele é único ou não é único. Então, a gente tem milhões de bilhete daquilo outro. Tinha que ter um bilhete de uma outra proposta, chamaria o bilhete de integração mensal. Você pagaria uma taxa por mês e você podia andar por qualquer modo de transporte. Isso é um negócio que no Brasil não funciona, mas no mundo inteiro funciona. Você vai lá, compra uma passagem, compra um cartão que dura um mês, compra um cartão que dura uma semana, e você pode andar em qualquer modo de transporte. Porque quem quer andar não quer saber se é trilho, se é pneu, ele quer andar, quer se deslocar para o lugar do jeito maior possível. Aí você tem umas linhas absurdas. Outro dia eu fiz, por causa de um estudo, eu peguei um ônibus na Praça Sans Penha, que ia para o Jardim Botânico. Ele foi até o centro da cidade e voltou. Eu fiquei observando. Eu fui o único passageiro que fiz essa viagem da Sans Penha até até Botafogo, onde eu saltei. Porque ninguém. Então, é um pinga-pinga, e esse pinga-pinga pode ser transformado em várias linhas. Tem um monte de linha absurda que não cabe nem discutir aqui agora. Então, a questão da integração é fundamental para a gente ter isso. E a sociedade como um todo pagando por isso. Obrigado. Vitor? Vou pegar aqui do gancho do Licínio, mas antes de saudar a Mônica, agradecer pela pergunta, pela presença, e também... Só um segundinho, ela me perguntou sobre logística de carga, eu esqueci de responder. A logística de carga tem que ser feita, e as companhias estão fazendo isso. Você vê que os caminhões de entrega estão cada dia menores, e a gente tem que ter uma coisa que você... Se a cidade está vazia de noite, então de noite você faz as grandes entregas. O lixo não é colhido de noite nos grandes lugares, por que você não faz a entrega? Mas a loja fechou. A loja fechou, mas se você deixar ela aberta até mais tarde, você até garante mais emprego. Se custar um pouquinho mais caro, a sociedade como um todo absorve isso. Obrigado. É isso. Estava aqui saudando e queria, na verdade, saudar a Mônica pelos esforços também de debate, discussão do plano diretor ainda lá enfim, há muito tempo, mas ainda em 2019, né, quando o grupo de interlocutores ali participar. E aí, Mônica, pegando sua pergunta, já que é o gancho também que o Licínio deixa, a gente tem feito uma série de ações, inclusive, né, agora mais recente, sobre a passagem, a proposta número 1 da Agenda Rio para o eixo de transporte é reduzir. Passagem a gente conseguiu, inclusive, né, na Supervia, conseguiu um recuo também no metrô, então, movimento ali que a casa puxa mais com uma série de organizações parceiras, o Fórum estava lá também, e associações, mandatos parlamentares, enfim. Movimento contra a tarifa, que você também faz parte. Sempre o risco, né, Licínio, de esquecer alguém, mas eu vou aqui colocar um link, coisa que eu não fiz na minha primeira fala, já que eu não tinha apresentação ali, vou colocar alguns links, inclusive, né, o do relatório que a gente lançou na semana retrasada, o De Olho no Transporte, que fala muito sobre o sumiço dos ônibus, aí também dialogando com o João, né,
mostrando ali o consórcio Santa Cruz como um dos que mais perderam linhas e tiveram menos em circulação, a frota mais reduzida ali, mas é isso, uma quebra de contrato, né? A frota operando com 40%. Então, o relatório ele fala sobre esse sumiço como questão emergencial, que também já vem de um tempo, né? Não é só questão da pandemia, desde o estabelecimento dos contratos aí também versa, né? E combina em casa com o 2010 aí também, né? Racionalização, a dificuldade de informação sobre isso, publicização. A gente também, né? Tem galera do mandato aqui do Tarcísio, da Tainá, falando sobre transparência dos dados da mobilidade. Lorena falou do mobilidade também, a gente usa muito. No relatório, então, tem as propostas também de fundo, né, de composição do fundo, enfim, seja com multas, seja com estacionamentos. Aí, João, acho que é também um jeito de conversar assim, né, para além dos subsídios, e pensar ali em que pode servir para, sobretudo, né, tirando do individual, do carro, do automóvel, todas as externalidades aí que ele provoca, todos as questões, os custos que ele impõe para cidades, né? Financiando o sistema público, né? E aí, enfim, caminhos para tarifa social, para tarifa zero. Como a gente também relatou lá, a experiência de Maricá, e falou do mapa da desigualdade, que traz que 1/3 da renda da região metropolitana, e sobretudo nas periferias, né? O mapa mostra isso, é comprometido com os gastos de transporte, né? E sendo superados, inclusive, pelos gastos de consumo com alimentação. Então, para trazer aqui um pouco da relevância de pensar nisso. E agora o bilhete único foi um pleito que a gente fez na agenda passada, brigamos na LERJ, né? Pela licitação, que a licitação acontecesse, né? Que tornasse independente, então, e retirasse a FETransport ali do controle, né? da bilhetagem, para a gente ter mais transparência, para a gente ter esses caminhos de questionar as margens, né, de lucros, custos e tal, para produzir também uma decisão técnica, mas também uma decisão política de internalizar esses custos e colocar um transporte com modicidade tarifária. Ali tem, então, enfim, vou colocar o link aqui do relatório, e ele também, Mônica, então tem 2 licitações acontecendo, precisando acontecer, né, da bilhetagem no estadual e no municipal, tem avanço no municipal. No estadual a gente está brigando bastante ainda, mesmo com essa vitória ali atrás, mas é imprescindível, né? Como eu falei, enfim, mobilidade no tema metropolitano, se a gente não avançar em conjunto ali, município, estado e, claro, na esfera federal também, né? Pensar nesse fundo, nesse financiamento, nessa revisão da lógica, né? Que é essa lógica perversa do setor de transporte. Então, enfim, o relatório trazendo aí, cai na coisa das metas, que a gente tem um link também, né? A gente pediu transparência no plano de metas do Crivella, né? Quando transparência na mobilidade, no plano lá em 2017, né? Naquela ocasião ali, plano estratégico, e é um dos, enfim, a gente chegou em diversas metas críticas, e aí o Ricardo também pergunta sobre as metas, vou colocar aqui também o link. Uma delas é isso, garantir a transparência. Outra era sobre o parque, então, Parque de Realengo, que eu falei aqui, já também preparando ali um pouco das falas que vêm a seguir, mas que é isso, a gente precisa, o Ricardo questionou um pouco da atuação do setor privado. Acho que é isso, no transporte isso é bem nítido, e assim, a questão que isso traz, né? É um serviço público operado na lógica privada. Então, assim, a oferta e demanda ainda imperam, né? E não a garantia do direito, como a gente tem colocado aqui. Então, você teve uma redução de demanda, a resposta das concessionárias foi reduzir a oferta. Então, pensar que já há essa lógica privada muito inserida, e aí questões que atravessam, né, a não garantia desse direito, a exclusividade da tarifa, cobrando o usuário para bancar o sistema, enfim, esquemas de corrupção e tudo que a gente vem acompanhando. Então, 5 minutos, Vitor. Muito complexo, mas também tentando olhar o que eu coloquei no plano Santa Cruz,
um questionamento, né, para trazer centralidade para Santa Cruz, um questionamento ao distrito industrial e às empresas e à iniciativa privada também, fora do distrito ali, mas, sobretudo, o distrito industrial que tem, né, explora muito território e pouca contrapartida faz na geração de emprego para o morador, né, que, no final das contas, a gente está falando sobre trabalhar perto de casa, sobre ter lazer perto de casa, sobre ter árvores e parque, né, um parque verde perto de casa. É isso, um pleito aqui da nossa galera de Realengo. Então, acho que de Santa Cruz tem isso, assim, tem esse questionamento do investimento social privado, da centralidade, para evitar que as pessoas estejam também se deslocando por tantas horas e como isso oprime a gente e violenta a gente não só pela tarifa, mas também pelo tempo que é gasto, pela importunação sexual, que o mapa da desigualdade também trouxe um número para falar do deslocamento das mulheres. Então, acho que é pensar que... E assim, para fechar e abrir para o próximo bloco, acho que como a gente fala muito de habitação, a gente tem, né, densidades populacionais muito grandes aqui na Zona Oeste, né, esses bairros de Santa Cruz, Realengo também, como pensar que esses bairros precisam ser centralidades, como pensar a habitação no centro com a discussão que está acontecendo, mas que é isso, que não seja a partir de despejo, de remoção, e que, de fato, o interesse social seja a premissa para a gente ter habitação nos centros já consolidados, né, e que aí conseguir a aproximação das moradias às suas atividades, aos seus desejos, aos seus direitos. Valeu, Vitor. Vamos seguir para a próxima bloco de perguntas. Faltam 30 minutos, pouco menos de 30 minutos para a gente terminar o nosso encontro, e temos 5 inscritos. João, Oi, diga. só um instantinho. Só Fala, gostaria Mônica, de desculpa. agradecer. Nada. É que eu não pude nem falar direito, porque, assim, fazer as minhas perguntas eu mesma, porque meu sinal está muito ruim. Eu até perdi algumas partes, infelizmente, aqui das respostas, mas eu queria agradecer aos palestrantes pelas falas deles e também pelas respostas que eles me deram. Então, fica aqui meu agradecimento e também chamar a atenção que esses pontos que eu coloquei, acho que são pontos importantes para a gente pensar junto. Essa questão da construção de como a gente vai fazer essa modelagem para mostrar para essas empresas e tal que lidam com, que tem um monopólio do transporte na cidade, que a gente pode fazer assim uma construção mais racional, né, e mais igualitária dos transportes, né? Então, é só isso que agradecer. Obrigada. Agradeço, Mônica. Bom, vou seguir logo para as falas. A minha sugestão é que a gente faça esse bloco com as 5 últimas inscrições e aí depois passo para os debatedores para já responder e fazer os encaminhamentos finais. Tá bom? A gente tem... Ricardo, eu vi a sua mensagem aqui. Ao fim da Fabiana, que é a 5ª, eu vou acrescentar uma pergunta que chegou pelo Facebook e deixo também a sua para fazer ao final, tá bom? Rose, por favor. Boa noite, pessoal. Eu estou ouvindo vocês, mas eu estou com a seguinte preocupação. Que hoje o debate do plano diretor, a gente não vai ter um capítulo mais destinado às políticas setoriais como nos planos anteriores. Na verdade, o Fajardo limou essa parte do plano diretor. A gente vai ter só, no grupo 1 vai ser discutido o que eles estão chamando de ações estruturantes, que é apenas um anexo do plano diretor que vai listar as ações estruturantes. Então, isso vai exigir de nós assim, muita objetividade, né, para a gente, o que a gente vai considerar que é uma ação estruturante, que a gente vai tentar, né, vamos lutar para cravar na lei. Então, eu anotei aqui a questão, por exemplo, da implantação de um sistema cicloviário, se isso pode entrar como uma ação estruturante, ou se é melhor, porque no grupo de trabalho 2, que é o ordenamento do território, normalmente tem lá umas diretrizes por área de planejamento. Por que eu falo isso? Porque eu sempre ouvi, por exemplo, do Sirquis, com quem eu trabalhei há alguns anos lá, quando ele foi secretário de urbanismo,
que o Rio de Janeiro tinha um sistema, o maior sistema cicloviário do mundo, não sei quantos quilômetros, mas ele é desigual. A Zona Sul tem realmente ciclovia para caramba, mas na Zona Oeste não tem. Então, a gente vai botar isso como uma diretriz da Zona Oeste, né? Um sistema cicloviário com infraestrutura, chegando nas estações, principais estações modais, que no caso da AP5 são as estações ferroviárias, né, que não tem metrô. Qual é a nossa estratégia para a gente enfiar isso dentro do plano diretor? Outra coisa que vocês falaram, né, em relação a reduzir o tempo de casa-trabalho, ou seja, a necessidade de deslocamento, seria a criação de novas centralidades. Também isso é estratégico e a gente pode colocar isso também no grupo 2, e não como uma ação estruturante de transporte, mas como uma coisa do setor, do ordenamento territorial, essas novas centralidades, principalmente nessas estações que fazem transbordo intermodais, né? De metrô e trem, de BRT com metrô, né? Que é Vicente Carvalho, enfim. E ali a gente pode usar, por exemplo, o Fajardo está dizendo que vai fazer índice 1 e AT1 na cidade inteira para cobrar CEPAC, a gente pode propor no entorno dessas estações, por exemplo, para estimular que seja uma centralidade, a isenção da cobrança de CEPAC. Então, eu vou criar um diferencial ali de rentabilidade para empurrar o setor imobiliário para o entorno dessas estações. Enfim, é uma ideia, né? A terceira coisa é que eu tenho acompanhado um debate com o pessoal de Santa Teresa e eles querem muito, né, a municipalização do bondinho de Santa Teresa, que hoje está no Estado, o Estado está tentando privatizar, os moradores não querem privatização, então a gente até pensou, bom, então vamos tentar cravar isso no plano diretor, que é da municipalização. A terceira coisa que se falou de uma educação, né? Eu acho que foi Lorena, de muita importância, de chamar, fazer um alerta. Eu acho que isso é um programa maior, eu acho que é um programa, de repente, de educação urbana, tanto para as pessoas em relação aos ciclistas, mas os ciclistas também, porque eu observo que o ciclista não respeita o sinal, não anda, às vezes, quer circular na calçada, que é proibido, não anda de capacete. Em Botafogo, que não tem ciclovia, os caras cruzam a São Clemente e a Vontade da Pátria na frente dos carros. É uma loucura, né? Uma guerra. Né? Então, eu acho que ter uma coisa, sabe, um programa, dizer para a prefeitura, vocês têm que criar um programa cicloviário, tem que criar um programa de educação urbana, e isso a gente pode botar no plano diretor. E, por fim, eu queria fazer uma pergunta para encerrar, que ninguém falou, mas que eu acho que é uma coisa super importante, é a rua de pedestres, né? Uma forma de inibir o transporte, né? Individual, né? É você criar ruas de pedestres nos centros comerciais, no entorno das estações, nas ruas comerciais que as pessoas vão, vai ter que ir de bicicleta, vai a pé, ou então vai de ônibus, vai de transporte público, mas não vai ter lugar para parar carro, porque a rua é de pedestres. Isso é uma coisa que é absurda no Rio de Janeiro. Se dá para pensar, a Europa... eu fiz uma parte do meu doutorado na França, lá, Rue de Piéton é um tema assim, das universidades, é uma bandeira, e aqui se fala muito pouco sobre isso. Então, enfim, jogar aí para o debate. Mas, assim, eu queria um pouco que a gente objetivasse, né, mais... porque o plano diretor é um plano de ordenamento territorial, né? Então, como que essas propostas podem se materializar em propostas bem objetivas para a gente colocar aí nessas ações estruturantes? Assim, desculpa, perdão. A gente tem que ter uma avaliação sobre o BRT, sobre os BRTs, e principalmente sobre o BRS Transbrasil, porque ele está parado, ele propõe 2 grandes terminais que vão parar os ônibus todos que vêm da Baixada, um na Washington Luiz, outro na Dutra, e todo mundo vai descer e vai pegar o ônibus do BRS Transbrasil, se a Transbrasil for concluída. Isso merece uma avaliação de se isso funciona ou não, e se essas 2 estações podem servir também como novas centralidades para essa região limítrofe, né, do Rio com a Baixada. Obrigada, gente. Desculpa se eu me alonguei. Obrigado, Rose. Thales. Opa, vocês estão me ouvindo? Show.
Não, eu queria fazer um pouco um coro com a fala da Rose, que eu acho que assim, a retirada das políticas setoriais do plano diretor ela é um problema muito grande. Eu acho que a gente vai ter que brigar, inclusive, pelo retorno dela, até na Câmara, porque ao tirar as políticas setoriais do plano diretor, elas perdem um status legal que o plano diretor confere a elas, que significa que elas não podem ser alteradas por lei complementar, né? Então, quando você tira todas as políticas setoriais do plano diretor, o que você está fazendo, na verdade, é dando uma carta em branco para a prefeitura fazer o que ela bem quiser na cidade. A gente viu vários projetos de lei, enfim, algumas iniciativas menores da prefeitura serem barrados porque justamente contrariavam o plano diretor em vigor. Então, acho que essa briga vai ser uma briga importante, mas a questão que eu queria colocar um pouco, eu queria fazer a pergunta, tem a ver com essa relação que eu acho que ela é muito pouco explorada pela prefeitura, e às vezes pouco explorada em outros debates também, mas pela prefeitura certamente, que é a relação entre transporte público e uso do solo, né? Eu acho que parece que a Secretaria de Planejamento Urbano está num mundo e a Secretaria de Transporte está no outro, né? A gente sabe que existe uma relação circular entre essas duas coisas, ou seja, uma afeta a outra e a outra afeta uma. Isso parece passar longe das preocupações do município. Então, assim, ao mesmo tempo em que o desenvolvimento urbano atrai pessoas e, enfim, atividades, comércio e serviços, o transporte também induz o desenvolvimento urbano. E aí a pergunta que eu acho que tem que estar colocada é: hoje a gente tem um sistema de transportes, e aí não só olhando para os metrôs e trens do Rio de Janeiro, que todos saem do centro e levam para alguma ponta da cidade, mas o sistema de ônibus reproduz muito esse desenho também, né? As linhas principais elas saem do centro e levam até as bordas da cidade, e você tem poucas linhas que fazem conexões transversais, e isso atrapalha o desenvolvimento de centralidades que não são o centro do Rio de Janeiro, né? Então, é uma pergunta de como é que a gente pode, no plano diretor, ajudar a orientar os investimentos e o planejamento em transporte, em mobilidade, para fortalecer essas outras centralidades, né? Para ajudar a levar oferta de trabalho, emprego, ou seja, incentivos para que esses outros lugares se desenvolvam, porque você não tenha situações como dificuldade de atravessar de um lado para o outro em bairros que são cortados pela linha do trem, enfim, coisas nesse sentido. Eu acho que essa é uma discussão importante, queria ouvir um pouquinho da mesa aí sobre esse assunto. Obrigado. Obrigado, Thales. Acho que o próximo é o Felipe. Isso, Felipe Nin. Felipe, tá por aí? Se sim, seu microfone está no mudo. Deixa eu ver aqui. Acho que não estou encontrando ele aqui no chat, na nossa conversa. Bom, eu vou passar para o próximo, se ele aparecer por aí, a gente volta nele. Pedro. Aqui está aparecendo o iPhone do Pedro, então não sei o sobrenome. Não estou te ouvindo, Pedro. Mas parece... Oi, estão me escutando? Foi. Me escutam agora, mas com certeza vai gerar aí repercussão para os outros dois debatedores. Em relação ao financiamento, né, dos sistemas de transporte urbanos, eles são tradicionalmente no mundo inteiro impagáveis, né, só com a cobrança das tarifas, e são necessariamente dependentes de subsídio, né? Então, eu queria que os participantes avaliassem a possibilidade do uso dos terrenos e das linhas sob concessão para outras atividades que não a atividade fim central, que seria, no caso, o transporte. E eu acho que, como exemplo para a gente refletir, né, apesar de não terem, do modelo de transporte não ser o ideal, não estimular o transporte ativo, o modelo de concessão do transporte público em Hong Kong, eu acho que pode trazer exemplos interessantes. Que lá, acho que mais como talvez o melhor exemplo disso seja a MTR, que é a concessionária, que é uma empresa público-privada que administra os trens urbanos, os trens de Hong Kong. Ela faz uso dos terminais e de áreas de manobra, de áreas de manutenção para outros fins, como habitação, shoppings, e isso ajuda o equilíbrio financeiro da companhia, que
à exceção do mundo inteiro, dá dinheiro de volta para o governo e não recebe subsídios, né? Então, eu queria saber o que os participantes acham dessa possibilidade de usar, normalmente são grandes áreas, né, usadas para pátio de armazenamento temporário, para manutenção, inclusive as linhas, né, as áreas ocupadas pelas linhas, principalmente ferroviárias, mas também, né, no caso do BRT, também ocupa grandes espaços urbanos e grandes espaços de armazenamento. Se o uso, né, comercial para habitação, para serviços, seria interessante para o Rio de Janeiro. Obrigado, Pedro. Espero ter sido claro. Fabiana? Eu vou, antes de mais nada, pedir desculpa pela minha pergunta, porque é uma pergunta de leigo, mas também sobre financiamento. A gente fala muito sobre alternativas, etc. e tal, quando a gente sabe também que rola muito dinheiro nesses contratos, né? E aí eu queria saber se a gente dispõe a população de algum instrumento que permita que a gente tenha algum tipo de controle sobre os contratos que são feitos com as concessionárias, né? E aí eu trago aqui os 3 recentes exemplos, que são da concessão da linha amarela. A prefeitura alega que o custo é um e a concessionária alega que é outro, e não existe assim uma transparência com relação à tarifagem, né? A decisão com relação ao preço da tarifagem. O outro é o BRT, e aí não preciso falar muito do BRT. E o terceiro, que o Licínio apontou muito bem, que é a questão do contrato de concessão do VLT, que é uma das coisas mais absurdas que eu já li na minha vida. Eu diria que não é nem essa exigência, né? Essa garantia da prefeitura de um número mínimo de passageiros por dia, me parece que não é um contrato de concessão, é um programa de transferência de renda. Isso é o contrato do VLT. Então, queria saber se a gente tem, enfim, para além das diretrizes, se a gente tem alguma forma de influenciar ou de, pelo menos, observar ou controlar, ou, enfim, com relação aos contratos que são feitos com a questão do transporte. Fecho aqui. Obrigado, Fabiana. Vou acrescentar a pergunta do Paulo, que está no Facebook, que também segue sobre financiamento, que é por que não se leva adiante de forma sistemática a discussão sobre medidas urgentes na questão do financiamento de transporte público. E aí ele comenta que com o fechamento das empresas de ônibus, a questão ficou em primeiro plano e que dá para ver que o caos privado tem que acabar. Municipalização com novas formas de financiamento já. E, por fim, uma colocação também do Ricardo, complementando uma pergunta para a Lorena, que é, em sua opinião, considerando a máxima do maior protegendo o menor, mencionada pelo Licínio, num contraponto às informações colocadas pelo Vitor para engajamento do setor privado, de maneira mais propositiva e menos exploratória, podem constituir uma estratégia de ações que atendam aos interesses das comunidades escolares na sua mobilidade cotidiana. E é isso. Não seria possível pensar num projeto piloto, considerando um bairro, um agrupamento de bairro, uma região para mapear os fluxos de chegada e partida das comunidades escolares, na busca desse mapeamento de informações que você mencionou, quantidade de pessoas que utilizam o transporte, questões relacionadas à utilização do mesmo para o tráfego, enfim, essas questões que a Lorena já tinha pontuado. Bom, gente, passo para a Lorena agora. Acho que é bastante coisa. Eu sei que acho que o Vitor Licínio também dividia um pouco as questões de financiamento, mas talvez se a gente... Eu acho que faltam 12 minutos, ou 11 minutos agora. Fala, Licínio. A gente já podia, cada um que falar, já fechar. Perfeito. Para ver isso aí. Perfeito. Obrigado, Licínio. Vamos seguir assim, então? Tá bom. Eu não sei se eu tenho repertório suficiente para tratar de todas as coisas que foram colocadas, né? Todas as falas, né? E devo dizer que eu concordo, né, com o que está sendo levantado aqui. Eu também acho bastante complicado a retirada da parte setorial do plano diretor.
Eu acredito que o fortalecimento dessas subcentralidades pode entrar no grupo 2. Eu acho que precisa ser um projeto estruturante, sim, porque é um projeto que a gente não vai ver resultados em uma gestão, né? É um processo de longo prazo, então acredito que seja um processo estruturante, então acho que poderia entrar. Acho que a questão das linhas, né, intrabairros e das opções de transporte intrabairros, elas precisam ser discutidas e valorizadas, e aí a gente fala de transporte público, às vezes com uma capacidade um pouco menor, e também de transporte ativo, né? A gente tem que lembrar que viagens até 8 quilômetros a gente pode fazer de bicicleta, então a gente tendo essa possibilidade é um caminho que a gente precisa explorar. E dentro, né, da Zona Oeste, e aí eu estou falando muito em função da minha vivência, por ter crescido aqui, esse modo de transporte, né, que é a bicicleta, sempre foi muito utilizado para as pessoas acessarem o transporte público. Então, a gente considerá-la nesse processo de alimentação do transporte de maior capacidade, do transporte público coletivo de uma forma geral, é muito importante. Com relação a usar áreas de pátio e linhas para outros fins, eu não sabia desse caso de Hong Kong. Eu acho que é uma medida interessante, né? Porque eu acho que isso também estimula as pessoas que vão visitar esse centro comercial a chegarem nele pelo transporte público e não de uma outra forma. Então, se você tem aliado a isso uma política que afaste os estacionamentos dessa região, você provavelmente vai ter um engajamento maior da população na utilização do transporte público, ao invés de usar uma moto ou usar um carro. E se são espaços ociosos, eu acredito que eles têm que ter uma finalidade, né, ou semi-ociosos, que eles podem ter uma outra finalidade que atenda às necessidades da população naquela região, e aí eu acho que é importante a gente entender o que aquela população precisa ali, né, para também não deixar a coisa na mão do mercado e perder essa conexão entre necessidade e o que de fato vai ser implementado. E com relação à parte de educação, né, das escolas, eu sei que a Sete Rio tem um projeto, mas eu acho que é muito pontual, assim, são projetos, a ideia é que ele ganhe escala, mas ainda é bastante pontual, de educação para a segurança viária nas escolas. E a gente lá no ITDP, a gente vem tentando entender, a gente tem desenvolvido um estudo sobre mobilidade de primeira infância, no qual a gente vem tentando entender quais são os fatores que influenciam na mobilidade de crianças e cuidadores, né? Para a gente poder também compreender como que a gente pode promover uma mobilidade mais adequada às necessidades desse grupo, que tem um padrão de deslocamento muito diferente do padrão casa-trabalho. E eu acho que nessa discussão de políticas, né, de planejamento, é importante que a gente leve em consideração também esse padrão diferente de deslocamento, né, que é o padrão de crianças, mulheres e cuidadores, né. Acho que é isso, eu não sei se eu consegui atender a tudo, né, então, já que vai ser minha última fala, também quero agradecer o convite, gente, estou muito feliz por ter participado do papo de hoje, da discussão. Obrigado, Lorena. Licínio. Continuando a questão da utilização do espaço, você tem, ao longo da linha do trem, você tem uma série de lugares que você poderia ter mini shoppings e escritórios em cima das estações. Você, além de cobrir as estações, você podia comprometer quem usasse aquilo a dar um atendimento bom às estações e dar segurança nelas, gerando algum dinheiro que reverteria o lucro do sistema, reverteria para o barateamento das passagens. Isso pode ser aplicado ao longo de todos os ramais da Central do Brasil, e da linha 2 de Mangueira em diante, você poderia fazer isso, até visando, você quer construir coisa, você aumenta, por exemplo, se você fizer um grande shopping em cima do metrô na Pavuna, desde que isso faça mais 2 quilômetros de linha da Pavuna entrando adiante. Então, aquilo ali provocaria um aumento da linha. Você tem uma série de utilizações para isso, além
obviamente, da redução de passagem. A questão que a Fabiana colocou de como influenciar nisso aí, eu entrei em associação de moradores para discutir a cidade e estou nessa cachaça até hoje. Faço parte do Conselho Municipal de Transporte, como já disse antes, do estadual, que, em parte, esses conselhos começaram a funcionar, porque eles são previstos na Lei Federal de Mobilidade, mas eles começaram a pressionar por causa de uma ação que o Fórum fez no Ministério Público, e a gente conseguiu fazer essas discussões. Então, seria interessantíssimo que a gente pudesse não só participar da elaboração dos contratos, como da fiscalização, o que está garantido no artigo 14 e 15 da Lei Federal da Mobilidade, que diz que os usuários têm direito de participar do planejamento e da fiscalização dos meios de transporte. E, no caso do VLT, ele é uma PPP que foi proposta pelo então prefeito Eduardo Paes, de modo que a firma entraria com dinheiro e a prefeitura todo mês pagaria uma determinada quantia, que eles chamam de CAT A e CAT B. Um é para devolver o dinheiro que a firma aplicou no transporte, para quando acabar o contrato, a prefeitura passa a ser dona do VLT. E a outra parcela é sobre a questão da garantia mínima. Porque todos os modos de transporte sofrem do mesmo mal. É uma atividade puramente capitalista que não tem risco. Porque todo meio de transporte tem direito, eu vou falar de novo, tem direito a ter lucro, então, sobre o capital investido. Por conta disso, a CCR está cobrando do governo do Estado 1 bilhão e 200 mil por causa desse desequilíbrio econômico-financeiro. A Supervia vai pelo mesmo caso, o metrô também. Então, é aquela coisa, se eu sou um mau administrador e deixo minha companhia ter prejuízo, depois eu vou bater na porta do governo do Estado ou do município e dizer, minha firma deu prejuízo, vocês têm que aumentar a tarifa ou vocês têm que me reembolsar de tanto. Então, é uma atividade capitalística interessantíssima. É um capitalismo sem prejuízo, que é o capitalismo ideal que a gente tem. E você precisaria ter um levantamento de custo totalmente aberto, de modo que as empresas, quando fossem comprar alguma coisa, ela compra um ônibus, ela compra isso. Se ela é uma empresa que presta serviço público, ela deveria publicar todas as suas notas na página dela e também na página da CETRANS. Mas a gente não consegue nem que eles publiquem os dados certos. Um dado aberto que já existe hoje é a posição do GPS dos ônibus municipais. Os intermunicipais, a gente não consegue que eles publiquem. Aí, quando acabou o horário de verão, que já não existe há 2 anos, o relógio do sistema atrasou as horas, atrasou em 1 hora o sistema. É uma coisa que se ajusta pontualmente. Eu falei com o gerente de monitoramento do GPS da Secretaria Municipal de Transporte. A explicação dele, não, a gente fez uma gambiarra aqui no nosso projeto e a gente acerta essa hora. Então, você, quando acessa a página Dados Abertos, que vai olhar, você tem todas as informações com uma hora errada. Pô, isso aí é o caso desse caso de Geraporamento, ligava. Ô Vitor, você é responsável aí por atrasar esse relógio? Você tem meia hora para consertar isso, senão eu vou até aí fazer isso na mão grande aí na sua frente. E o Vitor ia pegar o sistema dele lá e ia dizer, em 5 minutos ele resolveria isso. Mas não, ninguém toma uma providência mínima. Então, se ele não tomar essa providência mínima, que é ligar para quem faz esse monitoramento, vocês imaginam o resto. Custos é um negócio que ninguém sabe, e eu duvido até que algumas empresas também não saibam. Porque a gente tem empresa que está falindo, a Cari faliu, mas a Paranapuã está falindo há 20 anos, e ela não fale, então ninguém consegue entender isso. Muitos.
no sistema de ônibus, a gente tinha 41 empresas quando começou as concessões, a gente já está com 30 hoje. Então, tem isso. E a gente tinha que fazer, muito importante, essa questão de mudar as centralidades, e mudar as ofertas de saúde. O Vicente Loureiro, que é um cara da gestão metropolitana, muitos daqui conhecem, ele cita a velhinha que sai de Japeri para vir a Ricardo Albuquerque para levar o neto dela fazer uma nebulização. Mas ela usa o trem para isso. Então, ou seja, ela tem uma necessidade de transporte que é falsa. Ela tem, na verdade, a necessidade de ter uma clínica que possa fazer uma nebulização em Japeri. Como ela não tem, ela é obrigada a fazer isso. E muita gente também faz isso, de vir comprar. Ou seja, a cidade tem jeito, desde que quem está comandando a cidade não queira ficar ganhando dinheiro com a cidade. E a gente está nessa discussão do plano diretor, eu vou encerrar por aqui, onde a gente está discutindo com a prefeitura os maiores interessados nas construções e nas mudanças de lei, que são os empresários da construção civil, não se fazem presente, porque eles não precisam, porque eles entram no gabinete do Fajardo e combinam as coisas lá, e essas leis saem, como saiu o Reviver para aumentar um monte de construção. Então, isso aí é um vexame total para a cidade que se deixa levar por isso daí. Muito obrigado, boa noite, obrigado a todos. Desculpe se eu me alonguei alguma coisa, mas volto a dizer, quem quiser discutir amanhã, entra na página do Fórum Mobilidade, tem um convite lá para a gente discutir financiamento, e também é do mesmo jeito que aqui. É aberto, a gente vai ter 1 hora de apresentação e 1 hora de debate. Muito obrigado. Vamos Obrigado, Licínio. Vitor, para fechar. Valeu. Justamente, Licínio, acho que poder continuar esse debate é importante, porque é isso, ficam muitas questões, né? E aí, sobre financiamento, de novo, eu enchi aqui de links, né? Acho que seria uma coisa que eu faria na apresentação, ou se a gente tivesse também no online ali, a gente estaria na equipe toda colocando os links dos trabalhos e como é que a gente, com as publicações, ajuda aí pela Casa Fluminense também a compor e questionar alguns pontos, né? Acho que o plano diretor aí, voltando para a pergunta do João Henrique também, te mandando um abraço aí, João, sobre isso, como popularizar, né? Porque a gente está aqui falando de questões, enfim, que pensam muito a técnica e pensam muito o ordenamento e as questões, mas é isso, é sobre o nosso dia a dia, né? Mas é nele que tem, por exemplo, a nossa AP5, né? Que a gente se familiariza e consegue versar sobre para falar, né, de uma área de planejamento. É no plano diretor que se definiu essas áreas e quais são incentivadas, quais são consolidadas, enfim. Então, acho que a produção de dados que a gente tem feito também busca, né, trazer um pouco dessas evidências de quão desigual e condiz para onde que tem que endereçar os investimentos. Então, acho que é sobre isso que o plano diretor precisa versar. Não à toa aqui a gente falou muito sobre a mercantilização da cidade e as empresas nisso, o papel delas, né, e os monopólios, sobretudo no transporte aí, e na moradia, né, na especulação imobiliária, como Licínio trouxe. Essa especulação, que no caso de Realengo é até uma especulação militar imobiliária, né? Infelizmente o Felipe não estava aí na da pergunta, mas imagino que fosse um questionamento desse, uma fundação privada ali buscando expandir o gabarito, aumentar a densidade, né, de um bairro que já tem 200 mil pessoas, moradias, e tem pouco, né, não tem teatros, museus, não tem emprego, né, para a população, áreas verdes, enfim, hospitais e tudo que a gente entende como direitos sociais básicos, né? Então, essa mercantilização, especulação imobiliária, nesse caso, tem desenhado mais a cidade, né, do que qualquer outro ente. Então, acho que, assim como as Olimpíadas, né, desenharam mais a cidade, aí um jeito de trazer prático, né, o que a gente está falando aqui e visível, é isso, né, como as Olimpíadas, ali o plano modificou o desenho da cidade, né, modificou
e aí, enfim, com BRTs e polos, né, concentrados que replicaram, né, essas desigualdades replicaram ao investir mais em uma área, né, no caso do metrô e no trem. A Rose esteve com a gente, né, lá na central e viu também ali nossas mobilizações, panfletagem. Dá para fazer a participação na Rose um pouco mais, ser mais efetiva do que está sendo. Mas ali você tem, a gente sempre veicula esse indicador, está no livro também, não foi em vão, que a gente diz quanto que se investiu na expansão do metrô, né? 8, 10 vezes mais do que se investiu no trem, que carrega, enfim, muito mais pessoas, desloca muito mais pessoas no dia a dia e está ali na região metropolitana, inserido em 12 municípios. Então, a questão orçamentária é muito imprescindível da gente discutir junto com as diretrizes. Isso, esses entes, enfim, que atuam muito no desenho da cidade, né? Sem falar em milícias e outros entes, outros poderes, né? Não tem a prerrogativa da transparência e da participação, obviamente, né? Então, o que a gente precisa colocar nessa construção de plano diretor, sobretudo no Rio de Janeiro, tão complexo quanto essa necessidade de apontar aí para essas desigualdades que a gente tem aqui. Então, para falar, enfim, versando sobre as Olimpíadas, que a gente faz a primeira agenda, né? A agenda Rio 2017, hoje a gente já chama Rio 2030, né? Para mirar um horizonte, né? Dessa década aí de implementação de objetivos globais, mas objetivos aqui do Rio de Janeiro, mas era justamente contrapondo esse planejamento que ficou para a cidade olímpica, né? E, de novo, essa pergunta que é o tema do debate hoje, mobilidade para quem, a gente fazia muito lá, né? Olimpíada para quem, enfim. Então, acho que, de novo, né? A gente vendo algumas coisas se replicarem, a gente aqui, hoje, um pouco mais, né? E junto, e nesse debate, fortalecido para conseguir contrapor. A Agenda Rio 2030, ela tem os capítulos que seguem uma ordem, assim, justamente que a gente conversou aqui, tem a habitação, primeiro eixo, depois emprego, para fazer, né, o Casa Trabalho acontecer e aparecer nas propostas políticas públicas, e depois transporte. Então, de emprego, no capítulo de emprego, aí Thales também, né, sempre dentro aí dessas discussões, pensar centralidades, é isso, assim, a gente falando de retomada de obras públicas, aí tem a ver com o BRT da Brasil, tem a ver com a revitalização da Vida Brasil, que não se limita só ao trecho do BRT, do BRS, enfim, como a Rose colocou, mas que é isso, uma possibilidade de empregos e de galpões abandonados que estão ali com muita potência, podendo ser repensados para isso, para fazer essa descentralização que a gente tanto questiona. Beleza, João? E aí é isso, centralização econômica de equipamentos e de direitos e de acesso, e habitações nas centralidades, expandindo centralidades também, acho que fica meio que como o mantra. Mas acho que é isso, assim, agradecer, João, e enfim, acho que foi muito rico, daria para falar de bastante coisa que a gente está, enfim, outras atuações aí nesse campo também da mobilidade, tantos projetos de lei aí, agradecer, aí tem Lucas aqui, Thales, Felipe, Valverde, galera, Clarice, galera dos mandatos também que estão aí se debruçando, né, para melhorar um pouco desse setor, desse sistema, né, que, enfim, perverso, nos retira direitos, nos retira a vida. Fechar com a questão dos PLs que a Thalíria conseguiu produzir lá para acidentes ferroviários, né, que a gente nem chama de acidente, pela recorrência com que eles ocorrem, mas um seguro que ampare as vítimas ali. E na Renata aqui, Mônica, também com a divulgação dos dados sobre atropelamento ferroviário, e isso vem muito para a gente. Por conta, né, da morte da Joana Bonifácio, e aí 4 anos que se completaram agora nesse último fim de semana, e é isso, uma jovem universitária preta da Baixada que se deslocava para a universidade e aí teve a perna presa no trem, foi arrastada, morreu nesse caminho. Então, esse sonho que é interrompido, essa família que é dilacerada ali, tantas outras que a gente colocou no livro, né, Não Foi em Vão, investigando um pouco isso, como isso é recorrente. A gente falou, então, se é recorrente, não é acidente. E assim como esses PLs que saíram por conta dessa homenagem, dessa denúncia, desse manifesto, né, a gente discutiu também da exposição dos dados sobre o Detro, né, Licínio estava, Lucas, Henrique, Serafini, para a gente ter esses dados aí à mostra, para pensar também no municipal, mas pensar nessa composição metropolitana no estado do Rio de Janeiro.
Então, era isso, assim, queria agradecer, foi muito legal de estar, muito rico, assim, o debate, daria para a gente ficar aqui conversando, mas é isso, a gente tem que agir, né? Então, vamos nessa. É isso, Vitor. Licínio, Lorena, muito obrigado. Passei aqui para o celular porque a internet caiu de novo, normal. Aqui, pelo menos aqui em Vargem Grande, é o mais comum ficar sem internet, não com internet. E isso acontece, eu moro no interior também, moro num lugar remoto, minha internet caiu também, porque eu tenho uma internet cabeada da Claro aqui, eu moro no interior de Botafogo, na Rua Real Grandeza, então eu tive um problema fiquei um pouquinho pelo telefone, mas já voltou, mas o problema de internet, quem mora no interior, é sério, como eu sofro aqui. É isso, sim. Vou expandir um pouco a discussão do sertão carioca para ela chegar de volta até Botafogo e a gente conseguir fazer essa discussão mais ampliada. Bom, mas, gente, muito obrigado a todos e todas. Eu também abro o microfone para a galera do GT de Formação, se quiser fazer mais algum comentário, alguma complementação, dizer para vocês que, além da atividade concorrente do Licínio amanhã, a gente tem a reunião do Fórum Popular, então é importante também que vocês estejam presentes, falando dessa dinâmica, trazendo também reflexões sobre como esse processo pode acontecer, pode ser aprimorado. Esse é o nosso segundo encontro, né? Então a gente fez um primeiro de gestão democrática na semana passada, essa semana tratando de mobilidade, com uma pergunta central de mobilidade para quem. E aí, bom, falando de financiamento, né, para a gente ter mobilidade, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de mais dados, a gente precisa de mais participação e controle, isso tudo encaixado dentro do plano diretor. Então, como que a gente faz isso num cenário que, pelo que a Rose trouxe para a gente também, está cada vez mais difícil, porque não tem mais as pautas setoriais, como que a gente briga também para voltar essa pauta, como o Thales disse, e ter um status mais relevante na discussão da nossa cidade. E então, deixo o convite para vocês amanhã, mesmo bate-horário, 6 horas também para a nossa continuidade da discussão. É isso, microfone aberto para... Eu quero propor que na semana que vem continue sendo na quinta-feira e depois passe a alternar quintas e quartas, porque se a cada 2 semanas for na quinta, eu não vou vir nunca nessas reuniões de quinta, porque o nosso debate vai se estender por algum tempo. E a gente faz a cada 2 semanas. Então, eu proponho que na semana que vem a reunião seja na quinta e depois na outra na quarta, para fazer isso, para eu poder estar aqui para ver isso. E na questão do plano diretor, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. A gente está fazendo uma revisão do plano e o Fajardo decide as coisas. Espera aí, a gente está fazendo uma revisão ou está lá batendo palma para o Fajardo? Ele tira as coisas sem consultar a gente? Então, isso aí quem tem que colocar lá nas reuniões também. É assunto para a plenária de sexta-feira. Né? Obrigado. Perfeito, Licínio. Como você não vai estar amanhã, eu estando presente, eu coloco essa sua sugestão da reunião. E, gente, é isso. Muito obrigado a todos e todas. Boa noite e fiquem bem, tá bom? Boa noite.